Olá, povo de Deus, tudo bem? Deus abençoe. Mais uma vez estamos de volta, mas peço a você que deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo, comente. E você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Mas você que já está inscrito, não mexa aí, tá bom? Aleluia. Só apenas comente, compartilhe e aleluia. Deixa o seu gostei, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Meus amados irmãos, estamos mais uma vez de volta para a honra e a glória de Deus, falando do amor de Deus que é ímpar, né? O amor de Deus que é ágape, né? O amor de Deus que nos protege. Ai de nós se não fosse esse amor, né? Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus, a gente estaria fulminado, né? Davi disse, glórias a Deus, Davi disse, ai de nós se não fosse o Senhor, né? Os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Já imaginou? Os nossos inimigos nos engolindo vivos. E nós somos tão pequeninos, né? O ser humano todas as vezes se acha, muitos se acham grandes, se acham poderosos, aleluia, se acham importantes demais, mas sem Deus, meu irmão, às vezes a pessoa se acha tão importante na frente dos outros, mas quando ele está só, tem a solidão, bate a solidão, esse importante, ele chora, e mesmo que ele não queira chorar, mas ele sente aquela vontade. Por quê? Porque ele é pequeno. Aleluia, se não fosse Deus já era, meu irmão. Não tem jeito para nós, não tem. Nós somos pequenos. Aleluia. Então, o que eu quero falar a respeito hoje é a respeito do perdão, né? E a gente sabe que é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. Mais importante uma das coisas mais importantes é o perdão, porque nós somos povos, somos humanos, somos errantes. Alguém vai errar contigo em algum momento. Alguém vai errar comigo em algum momento. Eu vou errar com alguém em algum momento. Isso não vai ter jeito, irmãos. Mesmo que a gente se esforce, mesmo que a gente lute, mesmo que a gente batalhe, em algum momento nós vamos errar contra Deus, contra nossos irmãos, em algum momento. Então, principalmente aquele que a gente vive mais próximo, principalmente essas pessoas que nós vivemos mais próximo, que a gente trabalha junto, ou que a gente mora junto, o que mora ao lado, que está sempre próximo, com essas pessoas que a gente mais erra. Então temos que ter o cuidado, aleluia, para que quando nós errarmos com alguém, a gente ter o cuidado e a humildade de pedir perdão. Mas quando alguém errar contra nós, a gente tem que ter a humildade também de saber perdoar. Porque independente de qual situação, todo pecado precisa ser perdoado. Todos. Independente do que a pessoa fez, precisamos perdoar. Porque a Bíblia diz que aquele que não perdoa não merece ser perdoado. Então, para que a gente receba perdão de Deus, precisamos lembrar dos nossos irmãos, dizer, o meu irmão pecou contra mim. Não tem o Pai Nosso? Como é que está escrito o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Tá? Assim como perdoamos os nossos devedores, perdoa a nossa dívida. Mas será que esse texto condiz com você? Será que esse texto condiz comigo? Será que realmente a gente está perdoando aqueles que nos ofendem? Será que realmente nós estamos perdoando aqueles que nos humilhou? Será? Aleluia. Porque tem gente que não perdoa, diz, eu não vou perdoar e pronto. Ele vai morrer, mas eu não vou perdoar. Aí o problema é de quem não perdoa, meu. Porque se alguém me feriu, me machucou, e depois essa pessoa que me machucou, me feriu, ele vem pedir perdão para mim, e eu não perdoo, aí vai ser o problema meu. Por quê? Porque eu não perdoei e vou acabar aqui não obtendo o perdão de Deus. E aquela pessoa que me feriu, pediu perdão para mim, pediu perdão para Deus, por mais que ele não obteve o meu perdão, mas com certeza ele obteve o perdão de Deus. E o importante para ele é realmente o perdão de Deus. Então, aprenda a perdoar. Mas foi grave, ele me machucou muito. Perdoe. É necessário perdão, irmãos. Quando a gente perdoa, a gente se sente leve, a pessoa se sente leve. Tem gente que é um peso, por quê? Porque tem alguém que ele machucou ele e ele não consegue perdoar de jeito nenhum. Me admiro, que coração é esse? Não é um coração, irmão, que isso é... Por quê, irmãos? Porque está faltando algo, o amor. Porque todo aquele que tem amor, ele perdoa todos. E todo aquele que não tem amor, dificilmente ele perdoa. Mas quem tem amor, ele perdoa. Não vai ter jeito. Não tem contradição. Não tem contradição sobre isso. Se você tem amor, é porque você conseguiu perdoar. Se você não perdoou, meu irmão, alguém, é que está faltando amor. E Deus está falando exatamente contigo. Tá? Então, é dessa forma que Deus ele quer trabalhar no nosso meio. Porque Ele está esperando o momento certo de agir. Deus está esperando o momento certo de trabalhar. E esse momento está chegando. Jesus está se aproximando. As promessas da Bíblia estão se cumprindo. Pouco a pouco se cumpre uma aqui, pouco a pouco se cumpre outra ali, e vai se cumprindo. Vai se cumprindo o que está escrito na Bíblia. Tem coisa na nossa vida que está acontecendo no nosso meio, que a gente nem percebe, mas é cumprimento da palavra. Tem pessoas que nem percebem, estão aéreo. E às vezes tem coisas que não é para a gente perceber mesmo. Mas está se cumprindo, está dentro da palavra. Então Jesus, ele está dando sinal da sua volta. Outro dia eu estava falando em outro vídeo aqui, que tem gente que não acredita mais no arrebatamento. Tem gente que perdeu a esperança, por tanto estudar outras coisas. Aí passou por livro não sei de quem. A tribo de não sei de quem falou que não vai haver arrebatamento. O escritor fulano falou que não vai haver arrebatamento. O pastor cicrano disse que não vai haver arrebatamento. Cuidado.
porque é exatamente isso que foi anunciado, né? Cuidado, porque Jesus, a Bíblia faz questão de mostrar a respeito daqueles que não acreditam mais. E você pode ser um desses que não, aleluia, que está fazendo se cumprir esse texto, né? Daqueles que não acreditam. Lá em Mateus capítulo 24, a partir do 45, que diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que quando o Senhor vier, achar servindo assim? Porém, o mau servo disser consigo mesmo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a beber com os ébrios, virá o Senhor daqueles maus servos, em um dia que ele não sabe, a hora que ele não espera, e separá-lo-á. A sua parte destinará com os ébrios, com os hipócritas. Então, vai acontecer. Tem gente que já não acredita que vai acontecer o arrebatamento. Tem gente que acredita que o arrebatamento não vai acontecer agora. As pessoas estão perdendo a fé pouco a pouco. E com isso estão se degradando. A pessoa não perdoa mais. O que ofendeu não pede mais perdão. O negócio está indo. Está indo. Presta atenção. Jesus vai voltar. Marabacanta. Aleluia. Jesus vai voltar. Então, se Jesus vai voltar, aleluia, e ele anunciou que ele vai voltar, o nosso dever é de esperar, irmãos. O nosso dever é de esperar. Acredita, quem acreditar, não acredita, quem não acredita, quem não acreditar, passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, Jesus vai voltar. Então, o momento de nós, aleluia, se prepararmos é hoje. O momento de nós se prepararmos é agora. E para se prepararmos, comece pedindo perdão. Para nós se prepararmos, comece a perdoar. Para nós se prepararmos, comece a ter comunhão. Davi disse: quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Quão bom e quão suave. Lá nos evangelhos aí, a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus diz que quando for ofertar, olha, isso aqui é muito importante para nós. Jesus diz: quando for ofertar e lembrar que tem alguém contra você, deixa a tua oferta no pé do altar, vai, te reconcilia primeiro com teu irmão, depois volta e oferece a tua oferta. Olha só como é importante. Às vezes a pessoa está brigado com o outro, não gosta do outro irmão, e é uma confusão toda. Aleluia. E a oferta da mesmo jeito. E para ele Deus está se agradando, que está uma maravilha. Para ele Deus está recebendo, que está uma beleza. Isso até é um atraso para a igreja. Estou falando sério. Isso até é um atraso, porque Deus ele não recebe esse tipo de oferta, onde as pessoas estão de mal com o outro e estão ofertando, onde as pessoas estão brigado com o outro e estão ofertando. Deus nem recebe. Então cuidado, É melhor que você pegue teu dinheiro, vai guardar, gasta com uma pizza, guarda com alguma coisa.
do que ofertar ao Senhor você com raiva de outro irmão. Ofertar você com raiva de outras pessoas, não perdoando, né? E está ofertando, você está estragando. Então, vou falar a verdade, irmão. Você está estragando o altar. Então, tenha cuidado com isso, porque a oferta, ele precisa ser de bom grado. Deus se agrada, Deus, ele se agrada de alguém que oferta com prazer, mas que esteja com a sua vida intacta, com seu irmão. Meu irmão, eu te amo, eu te perdoo, né? Me perdoa. É dessa forma. Louvado seja Deus. E assim todos vão prosperar, meu irmão. Porque Jesus está voltando, já falei isso várias vezes. Jesus vai voltar. E vai depender de nós. Vai depender de nós irmos com Ele ou não. E eu vou te dizer uma coisa. Eu estou servindo ao Senhor há algum tempo. E eu não quero ficar. Aleluia. É para isso que precisamos fazer as coisas certas, para que Deus venha se agradar de nós, das nossas atitudes. E quando Ele voltar, ou quando a gente ter um encontro com Ele, a gente morar no céu, tá bom? Que essa palavra você consiga alcançar alguma coisa dela, alguma parte dela, você venha alcançar e que venha fazer efeito pro teu coração, tá? Não leve, irmãos, essa palavra como mal, mas como um despertamento. Lembra do profeta Ezequias, quando o rei Isaías chegou perante ele, dizendo: olha, assim diz o Senhor, que dessa enfermidade, arruma a tua casa, que dessa enfermidade tu morrerás e não viverá. O profeta entregou o recado e foi embora. Ele poderia se zangar contra o profeta? Não, irmão, porque ele sabia que precisava ser arrumada a sua casa. Ele precisaria, ele saberia disso. Então o que ele fez? Ele não ligou para a palavra do profeta com maldade, mas sim como um despertamento. Ele foi lá aos pés de Deus, virou o seu rosto para a parede, chorou abundantemente e começou a falar com Deus. Se arrependeu. Deus disse para ele, para Isaías: volta lá de novo, volta lá e fala para ele que eu ouvi a sua oração. Olha só, eu ouvi a sua oração. E fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Mas se ele se revoltasse contra o profeta, ele ia morrer naquele período mesmo, talvez até no mesmo dia. Mas Deus, ele é fiel, meu irmão. O que Deus fala, ele cumpre. E a palavra pode até ser dura, ser pesada, mas é palavra de conserto. Só não aceita, infelizmente, quem não quer. Mas quem quiser, vai aceitar de uma boa, vai ficar de uma boa. Deus vai trabalhar mais na vida dele e com certeza, aleluia, o inimigo não terá poder para lhe acusar. Porque é isso que o inimigo quer, é ter uma maneira de nos acusar. O inimigo quer uma maneira de nos afrontar. E quando a gente não dá essa brecha, aí não tem como ele entrar, tá? Fica com Deus, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, Deus te sustenta. Que as bênçãos do Senhor te alcance ainda mais, que a tua família seja um canal de bênção nessa terra,
Tá bom? Deus é contigo, meu irmão. Jesus te ama.